Te peço, em nome de Jesus, amém, Senhor. Feliz sábado, irmãos. Tudo bem com vocês? Estamos felizes por estarmos reunidos na casa de Deus. Primeiro sábado de outubro, entramos aí de fato na reta final do nosso ano. E esse mês de outubro será um mês todo especial. Hoje é um sábado muito especial. Sábado que vem nós teremos aqui o sábado da educação adventista especial. Dia 15, aniversário de 170 anos da Escola Sabatina, é especial. Então, acalma o coração, tem muita coisa importante para acontecer nesses próximos dias. E hoje nós vamos iniciar esse mês de uma maneira também toda especial. Eu quero convidar aqui à frente o Thales e a Dani. E eles vão trazer em seus braços a pequena Sarinha. Venham para cá. Vocês sabem que eu sou um apaixonado pelas cerimônias da nossa igreja. Apaixonado. E todas as vezes que a gente pode ver uma família, podem ficar aqui, gente, por favor, isso. Ei, Sarinha! Agora sim. Todas as vezes que nós podemos contemplar uma família que vem diante do trono de Deus, para pedir as bênçãos do céu sobre eles, nós temos que reconhecer que isso é um presente. O mundo em que nós vivemos é um mundo que vai contra os valores que são muito importantes. E um dos valores que são muito importantes é a família. Então, eu queria, nesse dia especial, dizer para vocês que nós estamos aqui diante de Deus reproduzindo algo que Jesus viveu. Tudo que nós fazemos como cerimônia na igreja, Santa Ceia, foi porque Jesus viveu. Casamento, foi porque Jesus viveu. Dedicação infantil, nós não batizamos crianças, nós não acreditamos que elas ainda saibam escolher o que é certo e o que é errado, e por isso nós não batizamos. Mas como Jesus nos deu esse exemplo, nós precisamos segui-lo, e eu fico feliz porque vocês nessa manhã, como pais, decidem fazer ou seguir o exemplo de Jesus. São vários os textos que a gente pode falar sobre família, são muitos os textos, e eu gosto de falar sobre isso. Mas eu escolhi hoje um texto que é na verdade uma canção. Os salmos são músicas que nós não temos a melodia, nós não fazemos ideia como eram tocados os instrumentos dos salmos, mas nós temos aqui as letras preservadas. E eu quero convidar a igreja, os pais estão aqui com a Sarinha, eles vão ler junto comigo. Se vocês puderem, vamos abrir a Bíblia no Salmo 127, pode ser? Abre aí a Bíblia, Salmo 127. Nós vamos ler os 5 versos do Salmo, tá bom? Vou falar algumas palavras para os pais, logo em seguida vou chamar a família para que esteja aqui junto com eles. Tá tudo bem, é seu dia. Será que biscoito vai funcionar com ela? Ainda não, né? Ainda não. Olha a cara das avós. Não, biscoito não, pastor. Ainda não. Vamos ler o Salmo 127? Vamos ler o Salmo 127. A Bíblia diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. O verso 3 diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, ou o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas nas mãos de um guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear os seus inimigos contra ele. Bom, como eu disse, esse é um salmo, ele é um salmo de Salomão. Salomão foi filho de Davi. E Salomão escreve: se Deus não edificar a casa, vai ser em vão que nós façamos o restante das coisas.
Eu quero fazer um primeiro exemplo, porque eu poderia ficar fazendo alusões bíblicas aqui, mas enquanto eu li esse texto um outro dia para preparar o que falar para vocês, o Espírito Santo me deu uma ideia. Com licença, me empresta aqui ler. Isso, maravilha. Esses dois aqui primeiro, daqui a pouco eu pego esse. Maravilha. Nós preparamos algo para ilustrar isso aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela a edificam. Gravaram isso? Então tá bom. Nós vamos ver se Thales e Dani são bons de edificar a casa hoje. Pode ser? Thales e Dani. Então, Thales, vai lá. Primeiro prega o teu. Só um. Vamos lá. Vamos ver. Aí mesmo, ele não vai furar. Vamos ver se Thales é bom. Ó. Maravilha, tá bom. Obrigado. Agora, Thales, segura a Sara, por favor. Vamos ver se a Dani é boa de edificar a casa. Vamos ver se a Dani é a cara das irmãs. Vai, Dani, esse aqui primeiro é seu. Vai lá, por favor. Canhota, devagar, o dedo. Calma. Vamos ver se a Dani é... Ela vai bem, gente. Ela vai bem, ela vai bem. Tá bom. Caiu o sapatinho da Sara. Tá tudo bem. E aí, eles foram bem, igreja? Sim ou não? Foram bem, né? Foram bem. Eu mesmo não ia martelar na metade disso aqui. E se fosse minha esposa, eu também acho que não ia rolar. Então, aqui. Bom, muito bom. Só que agora eu quero fazer um segundo teste. Letícia, por favor. Um segundo teste. Vamos ver, Thales e Dani, quão bons vocês são. Com licença. Coloque a venda nos olhos, por favor. E vamos tentar, aqui, só para você saber. Esse aqui é seu segundo prego, tá bom? Então vai lá. Por favor, coloque a venda nos olhos. Devagar, vem cá. Tá aqui. Isso, calma, ó o dedo. Calma. Tira a mão daí agora. Isso, vai. Vamos lá, isso. Vamos edificar a casa. A técnica é boa. Mais uma só, vai. A terceira eu vou parar. Vai, Ih, tá bom. Tira a venda. Vamos ver o Thales agora. Thales, vem edificar a casa aqui, amigo. Vem cá, edificar a casa. Vamos construir a casa aqui. Agora, coloca a venda. Foi mal, mano. Cabelo, desculpa. Ixi. Agora. Beleza. Martelo na mão. Vamos lá. Aqui, vem cá, vou te guiar. Devagar, mano. Cuidado com esses dedos. Tá. Mais uma. Tá bom. Vou parar. Pode tirar a venda. Eu acho que vocês foram muito bem. O que vocês acham? Eles foram muito bem, sim ou não? Foram muito bem. Só que é o seguinte, eu também acho que é muito mais complicado martelar com a venda nos olhos, sim ou não? Então olhem para mim. Edificar casas com venda nos olhos não funciona. Educar filhos sem a presença do Senhor não funciona também. É em vão. A Bíblia fala que vocês podem fazer qualquer esforço. Vocês podem levantar de madrugada e se deitar tarde. Vocês podem ganhar o máximo de dinheiro que o mundo possa oferecer para vocês. Vocês podem construir a maior mansão que vocês puderem morar e ter os melhores carros que vocês puderem possuir. Mas se o Senhor não edificar o lar de vocês, tudo isso é em vão. Porque nós estamos agora com um presente em nossas mãos. A Sara é um presente. Deus deu a Sara para vocês. A única coisa que Deus vai pedir contas para vocês quando Ele voltar é onde ela vai estar. Então deixa eu dar um conselho amável para vocês. Não negligenciem a busca por Deus dentro da casa de vocês. O mundo vai falar várias coisas. Façam isso, usem essa técnica, coloquem naquela escola, comprem aquela roupa. Está tudo certo, vocês podem se cercar de pessoas que amam vocês e que vão te dar bons conselhos. Mas o principal conselho, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Vocês não vão conseguir formar um caráter cristão na Sarinha, se vocês não procurarem todos os dias Deus para vocês. Isso não depende de religião.
Vocês têm que buscar o Senhor dentro de casa. Então vamos lá, Thales. Deus te deu o privilégio de ser pai. Eu conheço algumas pessoas, inclusive amigos pastores, que nos procuram, eles não têm esse privilégio de ser pais. Não têm, eles já pediram para Deus e eles não podem ter filhos. É um presente que Deus deu para você. Então, quando a Sara ouvir falar que Deus é um pai, ela tem que olhar para você e entender que você é o melhor pai do mundo. Mesmo que existam imperfeições, ou problemas, ou dificuldades, para que você possa criá-la com o seu melhor, mesmo que nós não sejamos perfeitos, ela tem que olhar para você e falar assim: nossa, se Deus é igual ao meu pai, eu estou feita, porque meu pai ele é o cara. Então, à medida em que você manifestar o amor pela Sara, você vai estar ensinando para ela quem é Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas. Seja um homem que faça dia a dia a vontade do Senhor, para que ela possa sentir orgulho do Pai e para que ela entenda que o amor de Deus é tão grande quanto o seu amor. Mas a Bíblia, Dani, fala que não existe amor no mundo que se compare ao amor da mãe. Ainda que uma mãe se esqueça de uma filha que amamenta, diz a Bíblia, eu não me esqueço de vocês. Então, quando ela ouvir assim, eu te amo, tem que ser frequente isso lá, tá? Eu te amo, eu te amo. Não se cansem de falar que amam. Tem gente que tem vergonha. Falem, ela precisa se sentir amada. Eu te amo, eu te amo. Amor, ela tem que pensar assim, amor. O que é amor? Amor é o que eu vivo com a minha mãe e com o meu pai. A minha mãe, nossa, se Deus me ama igual a minha mãe me ama, então Ele me ama muito. Porque minha mãe me ama tanto, ela faz de tudo por mim, ela quer dar a vida por mim. Que ela entenda o que é o amor de Deus ao olhar para você, Dani. Que você seja uma mulher sábia, que edifique o seu lar, buscando construir a sua casa nos caminhos do Senhor. Mas a responsabilidade também é da família, os familiares estão aqui. Deixa eu convidar todos os familiares, os vovôs e as vovós venham aqui, os titios, primos e venham aqui. Vem cá, todo mundo que é família, tios, primos, tio avô, tia avó, vamos encher a frente da igreja agora, vem para cá. Isso, esse é o momento de vocês. Venham aqui. Maravilha. Vou pedir licença para ficar de ladinho aqui, tá bom, irmãos? Deixa a família chegar, esse é um momento especial. Podem chegar, podem chegar. Podem, vamos ficando aqui à frente. Isso, Vonice, pode ir chegando, meu amor. Isso. Pronto, eu acho que eu vou ficar de lá pra cá. Aqui, ó. Aqui assim, família. Cadê a tia Elba? Estou chamando a tia Elba. Vem cá, tia Elba. Eu vou terminar relendo o verso 3 do Salmo 127. Salmo 127, verso 3 diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre é o seu galardão. A herança hoje é muito mal interpretada nos nossos dias, porque a gente só recebe a herança quando alguém morre. Esse não era o princípio bíblico. A herança era recebida com a bênção que a gente passava de pai para filho. Assim era a herança. Abraão chamou os seus filhos, ou seu filho Isaque, para abençoá-lo. Isaque abençoou Jacó no lugar de Esaú. E vocês conhecem as genealogias. Porque o que era mais importante nas famílias bíblicas era que os pais pudessem passar a bênção de geração em geração. Hoje, Thales e Dani e Sarinha estão aqui e representam a herança de vocês. Herança não são os valores que serão depositados se um dia nós chegarmos a morrer. Herança não são os patrimônios que serão deixados se um dia algum de nós viermos faltar. Herança são os valores e bênçãos cristãs
que nós passamos de geração em geração. Então, família, preocupem-se com a herança. Que a Sara veja em vocês o reflexo do céu. E que ela seja capaz de conhecer um Deus tão amoroso, a ponto de querer viver a vida para honrar ao Senhor. Essa é uma responsabilidade do Thales e da Dani, mas é uma responsabilidade de vocês. Ela é a nossa herança, ela é o nosso galardão, não a casa, não o carro. Hoje a herança do Senhor manifesta-se sobre a família de vocês, na pessoa de Sara Vitório Kiel. Ela é a herança. É impossível viver uma educação cristã sem a presença do Senhor. Então agora, nesse momento, nós vamos nos ajoelhar, pedir a bênção de Deus, e enquanto ouviremos um louvor, depois da oração, nós vamos apresentar a Sara para a igreja, vamos dar um passeio a Sara e eu, pode ser assim? A igreja permanece em atitude de reverência. Aqueles que puderem, se não puderem, a família pode ficar em pé. Nós três, os pais, a Sarinha, eu e nós quatro, os pais, a Sarinha e eu, estaremos ajoelhados e vamos pedir a bênção do Senhor. Isso não vale apenas para a família Vitório Kiel, isso vale para cada família da nossa igreja. Herança são os filhos. Vamos cuidar das crianças da nossa igreja, irmãos, porque só com a presença de Deus nós poderemos construir a nossa casa. Sem Deus se torna em vão o nosso trabalho. Vamos orar? Posso tentar? Ela estava quase dormindo, gente. Eu peguei. Tá bom. Sarinha, nós vamos falar com o pai. Faltou a barba. Será que vai dar? Põe a chupeta, mamãe. Vê se dá. Se não der, eu devolvo pra mãe. Ei, quer mamãe, né? Pega, mamãe. Tirei da mamãe dormindo, não deu. Caiu de bico pra cima, eu vi. Não... Vamos ajoelhar os pais então? Vamos ajoelhar aqui. O colo da mãe é outra coisa, né? Por quê? Vamos orar. Oremos. Querido Deus e Pai Celeste, louvamos o Teu nome, Senhor, porque nessa manhã sentimos a Tua presença em nosso meio. Obrigado porque o Senhor nos agraciou e nos deu um presente. E hoje nós temos aqui a Sarinha em nossos braços. Através da Tua palavra, acabamos de refletir no grande privilégio da paternidade, da maternidade. Mas também, Senhor, aprendemos a grande responsabilidade que repousa sobre a vida do Thales, da Dani. Nesse momento, Senhor, nós queremos pedir a porção dobrada do Teu Santo Espírito sobre os pais que aqui estão. Eles vêm diante do Teu trono, Senhor, pedirem a orientação do céu. Eles vêm aqui buscar a solução para os problemas que possam existir. Eles vêm também em busca de consagração para a família que hoje formam. Por favor, Senhor, derrama agora o Espírito Santo sobre este lar. Cerca este lar com a bênção dos Teus santos anjos. E que a Sara cresça num ambiente de tanto amor, tanto afeto, de tanto carinho, que ela possa querer viver a eternidade com a sua família, mas também juntamente com o Senhor no céu. Eu oro também pelos familiares que estão aqui ao nosso redor. Eles são a base para o suporte do Thales, da Dani e da Sara. Usa, Senhor, os avós que estão aqui, os tios, as tias. Usa, Senhor, os tios avós, todo mundo que está aqui na frente. O Senhor sabe qual é o grau de parentesco, para que esses familiares possam também refletir Jesus na vida da Sarinha. É por isso que agora, Senhor, nós mais uma vez
consagramos a Sarinha em tuas mãos, nós a dedicamos ao céu, ela é tua, Senhor, ela pertence a ti, que o inimigo não tenha poder nenhum sobre ela, e nós agora a abençoamos e oramos em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Vamos ouvir um louvor? Parece que vai ter um vídeo também, vamos continuar nesse clima especial. Como expressar em uma voz, uma palavra, uma canção, nesse momento especial de emoção no coração? Sim, toda a perfeição aqui, sim, um milagre que nasceu. Uma flor com brilho especial e um aroma angelical. Sim, foi um presente de meu Deus. Prometo amar e cuidar. Seus olhinhos nos revelam o poder do seu amor. Te peço, bom Deus, sabedoria, pois meu caminhar dedico a ti. Te agradeço pelo presente que nos deu. Nesse momento especial, vou dedicar o que me deu, pois quero um dia entregar, juntos no céu poder morar. Eu sei que logo vai crescer e um adulto se formar, mas eu darei o meu melhor, o meu bebê sempre terei. Sim, foi o presente de meu Deus. Prometo amar e cuidar. Seus olhinhos nos revelam o poder de seu amor. Te peço, bom Deus, sabedoria, pois meu caminhar dedico a ti. Te agradeço pelo presente que nos deu. Se preciso for, darei minha vida por amor. O dom maior que Deus me deu, pois é tudo para mim. Sim, foi um presente de meu Deus. Prometo amar e cuidar. Seus olhinhos nos revelam o poder do seu amor. Te peço, bom Deus, sabedoria, pois meu caminhar dedico a ti. Te agradeço pelo presente que nos deu. Te agradeço, pois a Sarinha nasceu. Agora a gente fez amizade, mas é só levar pra passear, eu gostei.
Eu quero passar as mãos da família. Obrigado, Caio, pela linda música. Fiquei emocionado o tempo todo. As mãos da família, o certificado da Sarinha. Já foi carimbado agora há pouco. E aqui estão os dados desse momento especial. E aqui pede uma foto sugestiva, pais. Pode ser uma foto dela, ou pode ser a foto que nós vamos tirar agora, para que quando ela entenda o que é esse certificado, ela veja que um dia ela foi dedicada para Jesus. Então, deixa eu ficar aqui. As fotos agora, pessoal, são essas aqui, viu? Segura atrás comigo aqui, ó. Pode pegar a família toda aí, um minutinho, viu? Já é o momento que dá a família registrar. Caio, ali, ó, isso lá. Sobe, você pode subir, isso. Espera aí, ao vivo é assim. Agora. Foi. Deus abençoe vocês. E eu quero deixar esse presente. É claro, talvez não seja bonitão, mas eu achei que ficou legal, assim. Eu quero que vocês coloquem em algum lugar, para que quando ela crescer, ela se lembre desse dia, 1º de outubro de 2022, o dia em que nós dedicamos a Sarinha para Jesus. Mostra para ela, eu acho que vai ser interessante. Deus abençoe vocês, que vocês continuem sendo uma bênção como família, para que ela possa ser uma menina de Jesus a cada dia. Amém. O Thales adorava pregar prego. Quando era pequeno até engoliu um. Não valeu. Ele tinha que ter errado o prego aqui. Não era o objetivo, né? Tá tudo certo. Valeu, mano. Valeu, gente. Parabéns. Jacó se estabeleceu na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Essa foi a história de Jacó. Entretanto, ela continua com José, na época com 17 anos de idade, que ajudava seus irmãos no pastoreio dos rebanhos. Na verdade, seus irmãos apenas por parte de pai, filhos de Bila e Zilpa, esposas de Jacó. E José tinha o hábito de contar ao pai tudo o que os irmãos faziam de errado. Israel amava José mais que os outros filhos, porque José era o filho temporão, nascido quando Israel já era velho. Ele mandou fazer para José uma capa bordada. Quando seus irmãos perceberam que José era o filho predileto de seu pai, começaram a odiá-lo. Esse ódio chegou a ponto de nem mesmo conversarem mais com ele. Certo dia, José teve um sonho. Quando o contou aos irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ele disse: "Ouçam o sonho que eu tive. Estávamos todos nós no campo juntando feixes de trigo. De repente meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês o rodearam e curvaram-se diante dele." Então os irmãos disseram: "Certo, quer dizer que você vai reinar sobre nós? Vai ficar nos dando ordens?"
O sonho que ele contou e a maneira em que o contou os deixaram enfurecidos. Ele teve outro sonho e também o contou aos irmãos. Tive outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas curvavam-se diante de mim. Ele também contou o sonho a seu pai, e este o repreendeu. Que sonhos são esses? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos iremos um dia nos curvar diante de você? A essa altura, seus irmãos estavam tomados de ciúme, mas seu pai refletia sobre o assunto. Os irmãos de José haviam ido para Siquém, onde cuidavam dos rebanhos do pai. Israel disse a José: seus irmãos estão com os rebanhos lá em Siquém. Preciso que você vá até onde eles estão. José respondeu: sim, estou pronto. Jacó disse: vá ver como estão seus irmãos e os rebanhos. Depois venha me contar. E enviou o filho do vale de Hebrom a Siquém. Um homem encontrou o rapaz andando a esmo pelos campos e perguntou: o que você está procurando? Estou tentando achar meus irmãos. Você sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem respondeu: eles já se foram daqui, mas eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. José prosseguiu em sua busca e, de fato, encontrou os irmãos em Dotã. Os irmãos de José o reconheceram de longe e acharam que era uma boa oportunidade para se livrarem dele. O plano era este: lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas velhas. Depois a gente diz que um animal selvagem o devorou. Veremos em que os sonhos dele vão dar. Rúben ouviu a conversa dos irmãos e intercedeu por José. Por favor, não vamos matá-lo. Nem pensem em cometer assassinato. Vamos jogá-lo naquela cisterna ali, mas ninguém vai machucá-lo. A intenção de Rúben era voltar mais tarde, tirá-lo do poço e levá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao local em que estavam os irmãos, eles o agarraram, arrancaram dele a capa bordada e o jogaram na cisterna. O reservatório estava seco, não havia nem mesmo um pouco de água para beber. Mais tarde sentaram-se para jantar. De repente avistaram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade com os camelos carregados de especiarias, óleos e perfumes para vender no Egito. Judá sugeriu: irmãos, o que vamos ganhar se matarmos nosso irmão e ocultarmos as provas? Vamos vendê-lo para os ismaelitas em vez de matá-lo. Afinal de contas, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Os outros concordaram com ele. Na hora em que os comerciantes estavam passando, José foi tirado da cisterna e seus irmãos o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas. Os compradores levaram José para o Egito. Mais tarde, Rúben foi procurar José na cisterna, mas ele não estava lá. Então rasgou as roupas em sinal de desespero e interrogou os irmãos: o menino não está mais lá! O que vou fazer? Eles pegaram a capa de José, mataram um bode e mergulharam a capa no sangue. Levaram de volta a bela peça de roupa ao pai e disseram: achamos isto. Olhe para ela. Não parece a capa de seu filho? Na mesma hora, ele a reconheceu. A capa de meu filho. Um animal selvagem o atacou e o despedaçou. Jacó rasgou as roupas em sinal de luto. Vestiu-se com um pano de saco e chorou muitos dias a morte do filho. Os outros filhos e filhas tentavam consolá-lo, mas ele não queria ouvir ninguém. Dizia: irei para o túmulo ainda chorando por meu filho. E chorava muito por ele. Da nossa igreja participando, fizeram uma peça toda especial do tema que a gente vai tratar hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre família. Mais pra cá um pouquinho, Wilton. Agora aí, ó.
O meio ali, ó. Obrigado. Está no meio. Mas antes da gente entrar na história bíblica, eu preciso fazer mais uma apresentação nesse momento. Eu quero chamar aqui à frente o Icaraí e a Norma, por favor. Venham aqui, junto comigo. Venham. E aí, como estamos de uma semana de casados, amanhã, né? Ela... Tá beleza, diz ela. Eu falei, graças a Deus. Irmãos, eu resolvi fazer nesse momento a apresentação oficial da mais nova família da nossa igreja. Norma e Icaraí se casaram no último domingo. Foi um casamento lindo, parabéns. Eu tenho andado por aí e algumas pessoas têm parabenizado a cerimônia de vocês. Então, parabéns mesmo, foi lindo mesmo. Vocês estavam radiantes e a gente estava muito feliz. E como eles não se casaram aqui na nossa igreja, eles resolveram fazer o casamento todo lá na Tia Lene, eu falei para eles então assim, falei, gente, vocês são nossos, a igreja é nossa, então a gente precisa dizer para a igreja que a família de vocês está formada diante de Deus, diante das leis, e eles amanhã completam 7 dias de casados. Eu estou muito feliz pela família de vocês, foi uma honra a gente poder ter participado, já vou te dar a palavra, e eu quero dizer para vocês o seguinte, lembrem dos conselhos que a gente conversou, vocês têm aí uma caminhada pela frente, mas casar é uma bênção, e eu tenho certeza que Deus está disposto a permanecer no lar de vocês, é um desafio, mas é uma bênção, é isso mesmo. Norma quer dar uma palavra com a igreja, por favor, jogador Norminha. Em todo o tempo, Deus tem nos honrado mais do que merecemos, e eu sou imensamente grata a Deus pelo momento que vivemos. E eu quis mais falar um pouquinho, porque eu tenho muitos amigos de fora, não adventistas, inclusive, pastor, que ficaram assim, radiantes, impressionados com a sua mensagem. Falaram que você usou assim, palavras maravilhosas. Casais não adventistas se inspiraram muito nesse casamento. E nós, de tanto que gostamos, nós já assistimos, eu acho que umas 3 vezes esse sermão, temos ouvido, assistido e participado. Louvo a Deus, sou muito grata e estou muito feliz. E eu quero dizer que sou feliz por participar dessa igreja, dessa comunidade. Deus nos abençoe e que tenhamos um sábado de bênçãos. O Icaraí também vai dar uma palavra, por favor, vocês são nossos, joga duro. Eu quero agradecer a todos que participaram desse momento feliz da minha vida, da Norma, e também tem um abraço para o senhor, lá do pastor Eusélio, lá de São José dos Campos, que gostou muito da sua mensagem e ficou feliz, né, com tudo que aconteceu. Então, quero agradecer a todos que participaram, que Deus abençoe cada um. Antes de permitir que eles sentem, eu vou fazer uma oração pela mensagem e já vou incluir também o lar da Norma e do Icaraí mais uma vez, pode ser? Vamos orar. Oremos. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Pai, por mais uma vez estarmos em tua presença através da oração. Nosso coração se alegra porque somos um só povo em ti, somos uma só família. Mas nesse momento, nós temos aqui a bênção de poder apresentar essa família querida para a nossa amada igreja. Icaraí e Norma casaram-se diante do Senhor, estão aqui, Senhor, mais uma vez agradecendo a igreja, a Ti, e pedindo também a Sua bênção sobre o lar deles. Que o Senhor continue abençoando, e que através da família deles, todas as nossas famílias vão ser abençoadas. Permaneça conosco no nosso culto, fala ao nosso coração nessa manhã de sábado, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Não. Vamos lá. Irmãos, vamos pegar nossa Bíblia mais uma vez? Eu acho que sobrou uns minutinhos para a gente conversar da Bíblia. Quero falar com vocês de uma história que gosto muito, muito mesmo. No final, na hora dos anúncios, eu volto para dar um recadinho a mais, viu? Tem mais um recado, mas é só no final. Vamos falar da Bíblia primeiro. No final do culto, eu vou falar uma palavrinha com a igreja ainda, tá bom? Gênesis capítulo 37. Gênesis 37. E nós vamos ler a partir do verso 1, ok? Pega a sua Bíblia, por favor. Se você está em casa
e pode ler a Bíblia com a gente, esse é o momento de falar da palavra de Deus. Gênesis 37. E nós vamos ler a partir do verso 1. Ok? Já oramos, já conversamos um pouquinho. Irmãos, do capítulo 37 ao capítulo 50 de Gênesis, nós entramos na última sessão do primeiro livro da Bíblia. Gênesis, nesses 13 capítulos finais, vai narrar a história de Jacó, que depois teve o seu nome transformado para Israel. Você já teve a curiosidade de pesquisar quantas vezes o nome Jacó ou Israel aparece no livro de Gênesis? 62 vezes. 62 vezes a Bíblia menciona em Gênesis o nome Jacó, ou Israel, como vocês prefiram. 133 vezes a Bíblia menciona José, nesses 13 capítulos. E aí você vai entender o porquê é que a história começa da seguinte maneira. Gênesis 37, verso 1, ok? Gênesis 37, verso 1 diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. O verso 2 diz: esta é a história de quem que é a história? Jacó, ok, ponto, continua. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Peraí, já vou continuar lendo. Na língua portuguesa, quando a gente tem um ponto e continua numa mesma frase, significa que ainda é o mesmo assunto. Lembram disso? Todo mundo lembra, né? Não é um ponto parágrafo que começa um novo assunto. Então a Bíblia diz assim: essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, então eu pergunto para vocês, de quem é a história? Porque a Bíblia fala que a história é de Jacó, mas a Bíblia começa a narrar a história de José. E eu já dei um spoiler aí na minha introdução. O nome José é mencionado mais que o dobro do nome Jacó em Gênesis, mais que o dobro. Então a história de Jacó, se você precisasse contar as histórias dos filhos de Jacó, você precisaria contar a história de um filho, José. Porque o José era o menino do papai. O José era o querido da casa. O José era o gente boa, o relacional, o filho que o pai havia possuído com a mulher que ele amava, Raquel. O primogênito de Jacó com Raquel. A gente não pode julgar Jacó, porque até hoje, até os dias de hoje, acontece bem parecido conosco. Você quer ver uma coisa? Você sonhava em ser médico, vai lá. Você sonhava em ser médico, dentista, advogado, não sei. Pensa aí o que você sonhava ser. Aí você lutou a vida inteira, mas não conseguiu se tornar um médico, ou um advogado, ou qualquer profissão que você queira sonhar, tá bom? Quando nascem os seus filhos, o que você pensa? O que você pensa? Vai ser médico. Agora, não, aí é certo. Deus me mandou esse menino para ser médico. Olha a cara dele, nasceu cara de médico. Os pais realizam os sonhos dos seus filhos, é ou não é? A gente tenta realizar aquilo que nós não conseguimos conquistar, oferecendo para os nossos filhos. E é comum, enquanto eu passo nas casas de vocês, quando a gente conversa, e vocês têm filhos, sabe qual é uma frase que é recorrente, eu ouço da maioria de vocês? A gente fala assim, ó: pastor, aqui em casa a gente luta para oferecer para os nossos filhos aquilo que nós não tivemos. Já ouviu alguém falar sobre isso? Já ouviu? É assim que acontece. E Jacó fez dessa maneira, só que ele tinha um problema. Ele tinha 13, né? Filhos, se for contar com Diná, 12 homens e Diná que era mulher, 13 filhos. Só que ele escolheu um só. Então nós vamos agora entrar na família de Jacó. Eu escolhi falar um pouquinho sobre família, porque hoje é um sábado especial para as famílias da nossa igreja. E eu então escolhi falar, os adolescentes ensaiaram a peça aqui, top de linha. Vamos falar sobre família. Gênesis, do capítulo 30 ao capítulo 37, conta a história de José, do seu nascimento até os seus 17 anos. A vida de José
é dividida em 3 partes em Gênesis. Eu vou reformular porque eu acho que vai ficar melhor assim. 3 partes da vida de José são narradas aí no livro de Gênesis. Do capítulo 30 de Gênesis até o 37, José viveu 17 anos, do 0 aos 17. Do capítulo 38 em diante, até o capítulo 41, José vive dos 17 aos 30 anos. Nós já vamos chegar lá, nós vamos chegar no capítulo 41 daqui a pouco. Então, José vive dos 17 aos 30 anos em 4 capítulos. A partir do capítulo 41 até o capítulo 50, a Bíblia está narrando dos 30 anos de José até a sua morte com 110 anos de idade, ok? Então, do 41 em diante, 41 verso 46 em diante, é a terceira fase da vida de José. Primeira coisa que a gente vê na família: poligamia. Deixa eu falar sobre isso aqui. É um recado para a nossa igreja, tá? É um recado para a nossa igreja. A gente tem que fechar as portas para o adultério. Irmãos, não é porque a Bíblia fala sobre poligamia que nós estamos liberados para ser poligâmicos. Há um prejuízo muito grande para as famílias que ficam brincando com adultério. Nós temos perdido muitos casamentos porque marido e mulher têm permitido que entrem dentro dos relacionamentos uma terceira pessoa que não deveria existir, e o adultério é a causa da maior destruição das famílias na nossa igreja. Então a Bíblia fala que Jacó tinha 2 esposas. Agora não me vem com essa, os jovens aí, os adolescentes: ai pastor, Jacó teve 2, eu posso ter 5. Fala: sai de problema, moço, você quer uma dá trabalho, imagina 5, brincadeira, irmãs. Para que a Bíblia narra que Jacó tinha 2 esposas? Mas não é porque a Bíblia narra que você tem que reproduzir. A Bíblia mostra algumas coisas para a gente, justamente para a gente saber que nós não devemos fazer. Então a poligamia, que algumas vezes é questionada: Salomão teve 1000 mulheres, pastor. Quem sabe, né? A gente não pode ter umas 2,5, 3, 4, 5, entendeu? Irmãos, a poligamia é um problema para as famílias da nossa igreja. O adultério tem destruído as famílias da nossa igreja. E nós conseguimos encontrar na história de Jacó e de José, por consequência, graves problemas pela atitude impensada do nosso patriarca de ter 2 esposas. Na verdade, ele foi enganado, né? Ele não queria Lia, ele queria Raquel. Ele foi enganado depois que consumou o ato. Casamento para Deus é ato consumado. Ele não podia mais rejeitar Lia. Então ele tinha 2 esposas. Contra a sua vontade, mas tinha. Mas era contra a vontade. Olha, imagina, se Jacó, sem gostar da Lia, foi um filho, outro filho, outro filho, outro filho, outro filho. 10, né? Imagina se ele gostasse, irmã. Sem ele gostar da Lia, foi uns 10. Imagina se ele gostasse da Lia, né? Ia dar problema. Enfim, mas o Jacó, ele teve 2 esposas e foi um problema. Então, voltando a falar mais sério aqui, ó. Voltando a falar sério. Nós não podemos flertar com isso. Irmãos, é um risco. As famílias da igreja que permitem o adultério, que caem nessa armadilha, elas correm um sério risco. Então, fica aqui o recado do pastor para a igreja: vamos evitar isso. Conversinhas erradas, brincadeirinhas. Você se casou, meu irmão, é a sua esposa. Você se casou, sua irmã, é o seu marido. Toma a sua cruz e segue, vai embora, até Jesus voltar ou até vai bater as botas. É ele, é ela, irmã, é ela, irmão. Acabou, é isso. Ainda tinha um outro problema. Jacó tinha um filho preferido. Jacó tinha José. José era um filho preferido. Eu não sei, deixa eu ver os adolescentes aqui que estão participando, os jovens. Vocês também têm a impressão na casa de vocês que os nossos pais
tem um carinho diferente por um irmão nosso, sim ou não? Vocês têm essa sensação? Só os mais jovens aí. Vocês têm essa sensação? Ah, eu tenho. Mas lá em casa era sempre o Lucas. O Lucas ganhava. O Lucas tinha. Tudo era pro Lucas. E eu, pobre coitado do menino, não tinha nada. Meu pai, quando meu irmão fez 15 anos, comprou um saxofone pro meu irmão, foi lá e presenteou. Quando eu fiz 15 anos, falei, pai, meu saxofone. Ele falou, vai comportar, menino, vai comprar. Falei, então tudo era o Lucas. Tudo lá em casa. Gente, esse é um segundo problema. Eu falo para pais aqui agora. Eu tenho uma filha só ainda. Mas, irmãos, a gente não pode ter carinho especial por filho nenhum, não. Não, de coração. A gente tem que ser justo, pais. Deu a moto para um, dá a moto para o outro. Ah, mas o outro não precisa. Não vem com essa que não precisa, não. Ninguém vai reclamar se ganhar uns 5 mil a mais, não, irmão. Ah, não precisa, seja justo. Trate igual. Se não quer tratar igual, não tenha 15 filhos, 3 filhos, 8 filhos, 12 filhos. Tenha um só, ou 2 no máximo. Botou para estudar inglês, bota o outro. Colocou para tocar instrumento, coloca o outro. Sentimento de justiça, irmãos. Igualdade. Isso foi um problema para Jacó. Jacó tinha 13 filhos, contando com Diná, mas o preferido, José. Irmãos, o ser humano tem a tendência de favorecer os mais próximos. Vou repetir. O ser humano tem a tendência de favorecer os mais próximos. Dá um jeitinho. Para quem é mais próximo, a gente arruma um jeitinho. Para quem a gente não tem contato, vá procurar o que fazer, meu irmão, que não. É difícil lidar com quem é diferente. Você quer ver uma coisa? Tem professores aqui na igreja, né? Ninguém quer lidar com criança rebelde. Hã? Criança rebelde? O que a gente faz? Devolve para a mãe logo, ligeiro. Dá para a mãe, esse menino sai. Ninguém quer a criança rebelde. Ninguém quer. Você quer ver outra coisa? Lidar com alunos não educados é difícil. Lidar com pessoas que você dá uma ordem e ela não obedece, não te dá um ok, é difícil. Agora, lidar com quem abaixa a cabeça, faz tudo que você pede, é bonzinho, aí é gostoso demais. Só que deixa eu te falar uma coisa. Agora, para quem é empresário aí, pensa comigo. Para quem é empresário agora, vamos lá, estou tentando aqui alcançar vários públicos da nossa igreja. Quem é empresário? Se você tem 4 gerentes na sua loja, na sua fábrica, que fazem exatamente a mesma função, você não precisa de 3 deles. Você não precisa de 3, você pode demitir 3, fica só com 1. Lidar com pessoas iguaizinhas que fazem sempre a mesma coisa, aí é fácil demais. Só que o diferente dá mais trabalho. E aí vamos voltar para dentro de casa. Cada filho nasce com a sua particularidade. Meu irmão gosta, pelo menos gostava, né? De tiro, porrada e bomba dentro de casa. Meu irmão, era Dragon Ball Z, pau quebrando, Pokémon, Digimon. Vocês assistiram isso? Só os mais velhos, né? Assistiu, Emília? Tá, assistiu. E eu odiava aquele negócio. Odiava. A gente terminava de assistir desenho, o meu irmão já fazia assim. Eu sou o Super Saiyajin. E vinha o Lucas, porrada em mim. E sentava ali a mão. Meu irmão, sabe do que eu gostava? Futebol. Corrida. Fórmula. Cada filho tem a sua particularidade. E a gente tem que cuidar para não tratar um melhor do que o outro. Ter filho, meus irmãos, dá trabalho. Ter família, irmãos, dá trabalho. E muito. E muito. E nós precisamos cuidar com o melhor que nós temos dentro da nossa casa. Para resumir esse tópico,
eu escrevi assim no meu sermão: temos que ser justos. Vou falar só para os pais de novo. Pais, repito, nós temos que ser justos. Tratem os filhos de vocês de maneira justa. Porque nós temos visto muitos irmãos que se odeiam por aí. Se odeiam. Irmãos, vocês sabem do que eu estou falando. Irmãos que não olham um na cara do outro. Irmãos de sangue, que não se dão. E não se dão pela maneira como foram tratados dentro de casa. Os pais é quem formam o caráter dos filhos. Tratem os filhos de maneira justa. Aí vem José. Perdão, vem Jacó. Jacó vem, e o que ele traz de presente para José? Uma túnica colorida, com vestes talares. Irmãos, essa túnica, a expressão para essa túnica só é usada 2 vezes na Bíblia. Aqui, em Gênesis 37, e a segunda vez que ela é usada na Bíblia, está no 2º livro de Samuel. 2º livro de Samuel. Deixa eu pegar a referência certinha que eu anotei. Capítulo 13, verso 18. Lá em Samuel, 2 Samuel 13, essa mesma expressão para essa túnica é usada por uma princesa em 2 Samuel capítulo 13. Ou seja, era só uma pessoa de posição importante que usava essa túnica. José ganhou. Ganhou por quê? Fez o que para ganhar? Era o preferido. Aí o pai não ajuda, né? O pai vem, vamos ler a história? A Bíblia diz assim, verso 3. Gênesis 37, verso 3. O pai, ora, Israel, amava mais José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar, de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Aí vem José, 37, verso 5. 37, verso 5. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos. Olha o sonho. Por isso o odiaram mais ainda. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram aos seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? Ô caçula, seu tampinha, você é o mais novo, rapaz, e sobre nós dominarás realmente? Com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos. E ele teve outro sonho, os das estrelas lá, e ele contava o sonho. O pai prejudicou. E aí o José entra também e fala assim: eu sonhei aqui. Vocês conhecem o sonho? Irmãos, no capítulo 37, verso 11, leiam comigo. Eu tenho que adiantar aqui, eu não vou me deter muito agora, eu preciso adiantar. No capítulo 37, verso 11, leiam. Seus irmãos lhe tinham o quê? Ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Você entendeu o que está acontecendo? Os irmãos com ciúmes de José. E o pai omisso. Essa é a palavra, irmãos. Omisso, porque o pai sabia do problema. Então vamos voltar aqui, pais. Pais que sabem dos problemas dentro da sua casa e não dão em cima, e não acompanham de perto, e não vão atrás de resolver, são pais omissos. E a nossa geração, a minha geração, já tem sofrido os efeitos de uma educação omissa. É claro que você não precisa ser general, mas eu ainda me lembro como os meus pais educavam a gente. Regras, horários, limites,
E a nossa geração tem sido uma geração que está crescendo assim, ó. Ó, a Deus dará, ninguém cuida, Irmãos, se você não colocar limite, seu filho não vai parar de jogar mesmo não. Não vai. A gente que é adulto, quando a gente não tem nada para fazer, a gente pega o celular e fica 5 horas na frente do celular. Imagina uma criança que não tem um boleto para pagar. Você não vai ficar 5 horas na frente do celular? Vai ficar. Pais e mães, grande é a responsabilidade que temos perante Deus. E nós precisamos nos posicionar. Precisamos criar nossa família nos limites que Deus coloca na sua palavra. Então Jacó foi um pai omisso. E os irmãos, o verso 4 e o verso 12 deixam claros de que os irmãos de José não suportavam mais a presença dele. Não conseguiam falar pacificamente. E no verso 12, eles saem para apacentar os rebanhos do pai, e José nem convidado é. É tipo assim, vamos deixar esse menino no cantinho de pensamento, e vamos a gente. Moleque chato esse José, esse caçula. Vamos embora. Os irmãos não queriam mais saber de José. Não queriam. E aí a história decorre, acontece. Vamos adiantar, né? Verso 23. Estou só passando, irmãos. Eu tinha muita coisa para falar, mas... Verso 23. Mas logo... Posso ler? Capítulo 37, verso 23. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando, o lançaram na cisterna vazia sem água. Vou chover no molhado, tá? Jacó sabia do problema. A Bíblia deixa claro que Jacó sabia do ciúme dos seus irmãos, ou dos seus outros filhos com José. Aí Jacó manda José para a boca do leão. Os irmãos lá, 10, né, porque Benjamim não tinha aqui nessa época ainda. Os 10 irmãos lá, maiores do que José, mais fortes do que José, homens do campo mais do que José. Aí Jacó, vai lá. Ora, vai lá. Foi o tal de José lá. Chegou num lugar, eles não estavam. Procurou, foi no outro lugar. José era dedo duro também, tem que falar os erros dele. Queria contar só os problemas dentro de casa, que estava acontecendo com os irmãos, roubando o pai, matando as ovelhas à toa. E você conhece a história? Mas no verso 23 que nós acabamos de ler, pegaram José, tiraram a túnica e jogaram na cisterna. Pergunto, de quem os irmãos de José queriam se vingar? O que vocês acham? Do pai. Do pai. A primeira coisa que eles pegam, a túnica. Quem deu a túnica? O pai. E quem eles queriam afetar? O pai. Aí jogam na cisterna, vende como um grupo nômade e tal, molham a túnica no sangue, levam para lá e José chora. Vocês viram a peça aqui também, né? José havia chegado ao fundo do poço, irmãos. Chegou ao fundo do poço. Aqui em Gênesis, no capítulo 37, deixa eu ver. Gênesis 36, termina o capítulo com José chegando, 37, verso 36, perdão. Gênesis 37, verso 36. Entrementes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Termina com José sendo levado, vendido como escravo, comprado por Potifar. Na casa de Potifar, vocês conhecem a história. Teve problemas lá. Não se deitou. Eu até escrevi aqui, por que não se deitar? Por que José não se deitou com a esposa de Potifar? Ele estava longe de casa. Ele era um homem na sua total idade de vigor, entre 20 e 30 anos de idade, total disposição sexual, a sexualidade à flor da pele. Ninguém estava vendo. No Egito, era comum que as mulheres se deitassem com mais de um marido, era uma população poligâmica. Ele podia dizer que ela o forçou, porque ele era escravo, e ela que obrigou. Olha quantas desculpas que José tinha. Seus irmãos
não respeitavam seu próprio pai, por que ele ia respeitar Potifar? Pensaram nisso? Se os próprios irmãos de José não respeitavam seu pai, por que ele ia respeitar Potifar? Olha quantas desculpas. Qual que era a preocupação de José? Qual que era a preocupação de José? Capítulo 39, verso 8 e 9. Eu vou terminar com esse texto e vou ler o Espírito de Profecia um verso aqui, só. Capítulo 39, versos 8 e 9. Lemos. Vou ler o verso 7, tá bom? 39, verso 7 em diante. Aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou, e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há nessa casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Por que José não pecou? Por respeito ao seu senhor e por fidelidade a Deus. Irmãos, eu não sou juiz de ninguém, nem gosto de julgar nada. Mas é triste ver como hoje nós temos perdido esse senso de respeito aos nossos superiores e de fidelidade a Deus. Hoje você pega aí os grandes pecados que a nossa juventude, por exemplo, comete. Vou dar um exemplo, tá bom? Nós sabemos que a orientação da igreja é não ir a um estádio de futebol. É a orientação da igreja. Orientação, porque a igreja não salva ninguém. Aí a gente vai lá. O quê? É final. Quanto custa o ingresso? R$1.500. Mas tá barato esse ingresso. Aí a gente vai lá e paga o preço para fazer o que é errado. Eu vou pegar aqui mais próximo. A gente sabe que é errado fornicar. Os jovens sabem que é errado fazer sexo antes do casamento. Pergunta para eles se eles não sabem. Aí sabe o que a gente faz? Entra no carro, os vidros escuros, acha qualquer motel que tem pela frente e pergunta: quanto custa? E aí a atendente fala: R$70 a hora com hidromassagem. A pessoa chega e fala: epa, tá barato, rapaz, vou pagar. Irmãos, estou brincando, né? Mas a gente está pagando preço para pecar. José pagou um preço alto para ser fiel. 11 anos numa prisão. É coisa que nós nunca vamos entender, porque nós nunca fomos presos. 11 anos da sua juventude. Anos perdidos, que ele podia estar aproveitando a vida, dormindo todas as noites, se perguntando assim: mas o que eu fiz de errado? Cadê Deus nessa hora? Eu não fiz nada de mal, eu não me deitei com aquela mulher. Ele pensava todos os dias que ele estava pagando o preço para fazer aquilo que era certo. E hoje nós temos visto as nossas famílias se ruindo, se destruindo, os nossos filhos quebrando princípios, a nossa comunidade algumas vezes fazendo o que é errado, pagando um preço para pecar. Por amor ao Senhor Jesus. Chega, irmãos. José pergunta assim, ó: como, pois, eu poderia fazer isso com meu Senhor e com meu Deus? De fato, nós temos andado pecando muito porque nós não temos mais o respeito a Deus. Deus é um ser que a gente vem aqui no sábado e canta 2, 3 músicas, se fica em pé mais que 15 minutos a gente reclama, e a gente está doido para ir embora dormir depois do almoço, e a gente acha que é suficiente.